Eu, Neuza Cavalcante Lima, sou pós-doutoranda em Serviço Social da PUC de São Paulo e pesquisadora do NEP. NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade do Programa de Serviço Social, coordenado pela professora Maria Lúcia Martinelli. E eu agradeço em nome do grupo envolvido na publicação do livro e na organização deste evento. O evento é uma iniciativa da parceria entre a PUC de São Paulo e a Universidade Federal do Amazonas. Pela PUC, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, o Núcleo de Estudos de Etnologia Indígena, Meio Ambiente e Populações Tradicionais, coordenado pela professora emérita doutora Carmen Junqueira, e o Núcleo de Sociabilidade Libertária, no SOL, coordenado pelo professor Edson Passetti. E pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade, o NEP, coordenado pela professora Maria Lúcia Martinelli. Pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, os programas de pós-graduação em Ciências da Comunicação, coordenado pelo professor Renan Albuquerque, e o programa de pós-graduação de Sociedade e Cultura na Amazônia, representado pelo professor Dr. Michel Justaman. Cabe destacar a importância do trabalho em conjunto dos programas de pós-graduação aqui das Ciências Sociais e do Serviço Social, e mais essa iniciativa, sempre é bom estar junto, e da parceria entre as instituições, da PUC e da UFAM. O presente colóquio tem por objetivo marcar os 50 anos da defesa da tese de doutorado da professora doutora Carmen Junqueira. Sua tese significou, na produção acadêmica no Brasil, nas ciências sociais, um modo próprio de fazer antropologia e abriu possibilidades para novas abordagens de pesquisa nesse campo, para além das grandes matrizes que predominantemente eram utilizadas. Nada mais apropriado do que marcar os 50 anos com homenagem à grande professora, referência dos seus alunos, para a PUC de São Paulo e para a antropologia. Momento mais que oportuno de realimentar a vontade de luta na construção de uma sociedade que supere a barbárie. Teremos a mesa de abertura, em seguida o colóquio com o lançamento do livro e, no final, um lanche com a participação de todos. Então, vamos convidar para compor a mesa de abertura a professora doutora Lúcia Bogos, representando o Programa de Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC de São Paulo, a professora titular do Departamento de Sociologia da PUC de São Paulo e coordenadora do Observatório das Metrópoles São Paulo, e do Núcleo São Paulo da Rede de Pesquisa vinculada ao Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, editora dos Cadernos Metrópolis e doutora em Arquitetura pela USP. Professor Dr. Michel Justaman, docente do Bacharelado em Antropologia da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em Benjamin Constant, no Alto Solimões, e professor do Programa de Pós-Graduação da Sociedade e Cultura na Amazônia, doutor em Antropologia pela PUC e pós-doutor em Arqueologia pela Unicamp. A professora doutora Maria Lúcia Martinelli, professora associada do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC de São Paulo, professora do curso de pós-graduação em Trabalho Social na Universidade de La Plata, Nacional de La Plata, na Argentina, e doutora em Serviço Social pela PUC e pós-doutora pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, responsável pela criação e coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade do Programa de Serviço Social da PUC. Passamos a palavra para a professora Lúcia Bogos para fazer a sua saudação do programa. Boa tarde, é uma satisfação enorme participar desse colóquio e, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os presentes também em nome da professora Vera Chaia. A Vera Chaia, que é a coordenadora do nosso programa, está em Brasília participando de um processo de avaliação de propostas para financiamento do CNPq, e pede, então, que transmita o abraço e a satisfação dela, pessoal, e do programa como um todo, pelo lançamento do livro da professora Carmen e
pela festa, eu acho, pela congratulação, né, por esse evento que nós estamos presenciando, participando hoje, e que me fez lembrar, conforme já falei com a Maria Lúcia, né, outros eventos da mesma natureza, de parceria com o Serviço Social, né, com a Universidade Federal do Amazonas, né, que já participou e já promoveu o lançamento de outros 2 livros da professora Carmen. Eu acho que é importante a gente lembrar, não é a primeira iniciativa, mas é a continuidade de uma série de iniciativas, uma parceria rica, importante, e que, de fato, nos dá muita satisfação. Eu acho que é um momento mesmo de comemorar a festa que está aí, né, e de assistirmos, né, um diálogo entre diferentes núcleos de pesquisa, a presença do NUSOL, a presença do núcleo da professora Carmen, de Ecologia, e com os colegas do Serviço Social na área de memória, né, de análise do discurso, enfim, eu acho que é uma iniciativa que abre possibilidade para outros trabalhos, outras discussões nessa mesma direção. O programa de Ciências Sociais passou por uma situação difícil, né, nos últimos, mais do que o último ano, né, último ano e meio, estivemos aí com uma espada na nossa cabeça, né, nos ameaçando de descontinuidade das nossas atividades do doutorado, mas conseguimos sobreviver. Quer dizer, eu acho que a luta foi de todos e eu acho que é importante pontuar, não é? Que mesmo numa situação tão adversa como a que nós vivemos, nós não paramos de produzir. Eu acho que o livro da professora Carmen e a produção de vários outros colegas que a gente tem aí acompanhado, não é? São a prova disso. E eu acho que essa parceria só nos fortalece. Então, eu vejo este colóquio, essa oportunidade hoje, também como um momento de comemoração, de celebração. Então, eu agradeço a presença de todos, em nome da professora Carmen, e homenageio, né, todas as minhas homenagens sempre para Carmen Junqueira, que foi minha professora na graduação, que criou o nosso programa. Sim, ela me deu, eu lembro até hoje das aulas, né, sobre os trombiandeses, sobre os camaiurá. A gente não esquece, né? São realmente aulas que ficam vivas na memória, dada, né, a vivacidade da Carmen, né? Sempre na transmissão do conhecimento e na produção do conhecimento, que, enfim, a prova está aí em todos os trabalhos dela. Então, 50 anos após a tese, de comemoração da tese, não é pouco, é muito, né? E, enfim, com toda a atividade, com toda a criatividade e com todo exemplo em termos de produção de conhecimento e de dedicação ao ensino, à pesquisa, à pós-graduação, que a Carmen sempre nos deu. Então, eu homenageio, acho que a Carmen é a grande homenageada, a gente agradece, né, também a presença de todos e, enfim, também as nossas homenagens aos parceiros, mas eu acho que a grande homenageada é a Carmen. Então, parabéns e uma grande satisfação de estar aqui. Eu passo a palavra para o professor Michel. Oi. Alô. Tá bom? Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu preciso agradecer especialmente a PUC como instituição, o Conrad, o professor que me ajudou desde o começo, o professor Jorge, me esperava de encontrá-lo aqui. 20 anos atrás eu fiz iniciação científica com o professor. Essa PUC, 2 décadas. Eu me considero um filho da PUC, ainda mais agora, né? Fiz aqui graduação, mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado. Então são 15 anos de relacionamento acadêmico com a PUC. E eu vou ler uns trechos do que eu escrevi para ajudar na nossa conversa.
Então, eu dedico todo o meu respeito a essa instituição, que ela é democrática e que luta contra as imposições sociais. E nesse momento a gente é um momento de reflexão sobre essas imposições sociais que me parece que estão por vir num futuro bem próximo. Há uma série de professores sentados aqui, pesquisadores, que sabem do que eu estou dizendo. Mas eu preciso contar para vocês, especialmente, como foi que tudo isso aconteceu. E para que esse livro surgisse de responsabilidade da Carmen, que é a sua tese dos anos 60, transformada em livro agora, esse livro é originário de uma coleção que a gente intitulou de Coleção FAS, que FAS é com F-A-A-S, Fazendo Antropologia no Alto Solimões. Essa coleção, ela tem um início quando eu passei no concurso junto com outros colegas no Alto Solimões, na Universidade Federal do Amazonas, e a gente resolveu de começar a escrever algumas coisas sobre aquela região. E eu passei nesse concurso em 2009. E acho que essas coisas são importantes e interessantes de deixar registradas. E em 2012 a gente começou essa coleção de forma embrionária. Então aqueles que tiverem acesso ao livro observarão que atrás tem as capas dos livros anteriores da coleção. E o Alto Solimões, para quem não sabe, fica no meio da floresta amazônica, tem uma série de dificuldades. E uma delas era a gente conseguir externalizar e publicar tudo aquilo que a gente deseja, quer e da nossa forma. Então, de lá para cá, de 2012 para cá, a gente já está no 17º volume da coleção FAS. E o 18º está para fechar esse mês de novembro. É quase 3 por ano, uma média. Alguns colegas aqui sentados participaram, como o Renan, que não é do Alto Solimões, é de uma outra unidade da Universidade Federal do Amazonas, agora ele está em Manaus, mas ele já participou com a gente nessa coleção como organizador de livro e também como articulista. E também emitindo parecer e contribuindo nas revisões. Então nós naquele momento, lá em 2009, e especialmente depois de 2012, começamos a publicar e chegamos nesses 17 volumes. Junto com a gente participaram professores e pesquisadores de renome nessa coleção, como o professor João Pacheco de Oliveira, o professor Alfredo Wagner, eles que têm contribuição na antropologia, especialmente na antropologia amazônica. Além deles dois, professor bastante vulto, é o professor Pedro Paulo Funari, da arqueologia, que também já participou com a gente, de alguma forma, nessa coleção. Mas não só professores e pesquisadores brasileiros participaram, professores e pesquisadores de outras instituições de fora do Brasil, de outros países, então participaram dessa coleção, nessa nossa jornada. Acreditaram nessa nossa ideia. E essa experiência, que é uma opção nossa por diversos autores, especialmente em início de carreira. A coleção, ela, a princípio, a coleção FAS, a maior, que tem 17 volumes, ela se dedicou a publicar trabalhos de autores, de pesquisadores de início de carreira, além desses outros que eu já citei. E no decorrer desse processo, a gente resolveu, em algum momento, nas conversas, especialmente com o Renan, ele gostaria de, numa das conversas com o Renan, no programa que a gente dividia de pós-graduação, ele queria fazer um pós-doutorado. Aí eu falei para ele: professor Renan, procura a PUC, que ela já é minha mãe, pode ser sua mãe também. Procura a PUC, e como ele gostaria de fazer um pós-doutorado na área de indígena, eu falei para ele: procura a professora Carmen, no pós-graduação de Ciências Sociais.
e que isso pode acontecer, o projeto dele pode ser desenvolvido e quem sabe a gente, a partir daí, desenvolver também um relacionamento interinstitucional, interpessoal e entre os programas e as instituições. E então, acabou que isso aconteceu. O professor Renan, ele passou a fazer o pós-doutorado com a professora Carmen. E daí que a gente iniciou uma jornada de contribuições acadêmicas, também com a Carmen agora, ela participando de eventos com a gente, tanto na PUC aqui em São Paulo, quanto na UFAM, porque ela foi até o Alto de Solimões, para quem não tem ideia. Para chegar no Alto de Solimões, é um tipo de trabalho. Agora, para chegar em Benjamin Constant, onde fica a Universidade Federal, o campus avançado da Universidade Federal do Amazonas, não é só pegar 2 aviões, tem que também entrar num barco, tem que ter um acompanhamento, porque eu acho que quando ela esteve lá, a gente andou no meio do rio também, porque o rio ele sobe, então teve toda uma dificuldade extra, mas de qualquer forma a Carmen foi até lá com a gente, participou de 2 bancas de defesa, uma de mestrado, outra de doutorado, além de ter dado uma palestra e de conversar com as mais diversas pessoas na região e incentivá-los, além de dividir um dos 17 volumes com a gente. Então, eu, a Carmen e o Renan dividimos um desses volumes da coleção Faz, que muito nos gratifica. Então, o que eu gostaria de ir já indo para o final da minha fala é de lembrar o seguinte. Quando a gente fez o lançamento desse livro, o volume 10, veja, o volume 10 foi lançado no final do ano passado. Quando a gente fez o lançamento do volume 10, a Carmen foi para a casa dela, e eu, Renan, Tassiana, Sandra, Neuza, auxiliadora, por onde anda? Auxiliadora está aqui, Neuza está aqui, marido da Neuza. Nos reunimos, ele estava também, nos reunimos num bar aqui na frente da PUC. Então, eu gostaria de deixar bem marcado isso para algumas pessoas terem ideia de que o bar é produtivo. Acontece muita coisa no bar. E uma delas foi essa, estávamos conversando pós-lançamento, é bom que todos saibam, estávamos conversando pós-lançamento do volume 10, a possibilidade de outras coisas a fazer no futuro. Eis que a Tassiana diz assim, olha, vamos lançar a tese da Carmen, que está há 50 anos esperando para se tornar livro. E aí eu falei, pois não, essa é uma ótima ideia, vamos fazer isso sim. Agora, como fazer isso? Então, aí eu procurei a mesma editora que a gente tem feito, que abraça as nossas ideias, e que o editor está aqui, é o Karel. Quem tiver interesse também já pode conversar com ele, encaminhados, já sintam-se encaminhados. Primeiro eu conversei com o Karel da possibilidade da gente fazer esse lançamento e com os colegas do Alto Solimões. E qual foi a ideia que a gente teve lá no Alto Solimões? Foi de que a gente poderia, a partir de agora, com o pontapé inicial da tese da Carmen, transformar ela em livro, que ela fosse o início de uma nova coleção, que é a coleção Faz Teses. E o texto e o livro da Carmen possibilitou isso para a gente, inaugurar essa nova coleção com uma outra versão, lançando teses e dissertações de mestrado que tenham relação com a região amazônica, mas não só, e que sejam dos nossos interesses, dos organizadores. Então, para que vocês todas e todos tenham ideia, a tese da Carmen é o primeiro volume da coleção Faz Tese, mas já estamos já está no 4º volume. O primeiro está sendo lançado agora, mas a gente já está com o Karel produzindo os outros 3. Então, esse momento de bar foi super frutífero. Eu quero contar para vocês também que, a partir do volume 14, IGS, que é a tese da Carmen, ele está em coparceria, além da PUC, dos programas de pós-graduação
entre as instituições, mas também essa tese, livro, está saindo em coedição da editora da Universidade Federal do Amazonas com a editora que o Carel representa, que é a Alexa Cultural. Então, eu acho que isso contribuiu em muito para enaltecer o que já é o trabalho da Carmen. O livro da Carmen, então, contou com a digitalização e eu quero agradecer aqui, porque eu não a conheci pessoalmente, que é a Franciele Braga. Muito obrigado. Foi ela. Muito obrigado, Franciele, e a todos que estão, todas e todas. Pode levantar, Franciele, pode levantar. Muito obrigado, muito obrigado. Que a Franciele ajudou a atualizar a obra, digitalizando, transformando em Word, para que fosse possível ser feito um trabalho como ele está feito aqui. A gente também contou com um colega da UFAM, do programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura, para fazer uma revisão da língua, para deixar mais próximo da língua como ela está hoje. Então, o livro que a gente apresenta agora teve todo um cuidado com as normas atuais da língua, tomamos cuidado de fazer uma apresentação, e essa apresentação foi dividida em várias mãos. Eu apresentei também, o Renan, a Neuza, a auxiliadora, a Sandra contribuiu também com a apresentação, e a Tassiana é parte integrante dos nossos inscritos. Ela foi lembrada, Tassiana, a todo momento, lá no bar. E um colega nosso do Alto Solimões contribuiu com o pós-fácil para o livro da Carmen, para que assim se tornasse partícipe integrante de todos nós lá do Alto Solimões. Então, quero dizer, para concluir, que é um tremendo prazer para nós, do curso de Antropologia, do Instituto Natureza e Cultura, da Unidade Acadêmica do Alto Solimões, da UFAM, dos programas que eu represento, o Renan, da Universidade Federal do Amazonas, inaugurar essa coleção com a tese da Carmen, que é minha avó acadêmica, que é um segredo, para quem não sabe, a Carmen orientou o Edgar de Assis Carvalho, que foi meu orientador de doutorado, então eu considero a Carmen minha avó acadêmica. Se ela não tem neto, agora ela ganhou um. Então, e está aqui presente na PUC nesse momento, que é minha mãe, a PUC, sou filho da PUC. Então desejo a Carmen, e especialmente essa obra que a gente fez junto, muito sucesso, e que venham outras e que eu acho que serão de grande proveito para toda a comunidade científica e fora. Muito obrigado. Como o professor Michel falou do processo da produção do livro, eu só queria acrescentar que o exemplar que está disponível na biblioteca é um xerox, inclusive com falhas no texto, que compromete até a leitura. Era xerox do mimeógrafo, imagina. Então, poder disponibilizar o livro desse material dá muita alegria para a gente. É saber que o material não vai se perder, que ele vai ser muito utilizado ainda e de uma forma mais completa, né? Sem as falhas que estão lá no texto. Isso é muito importante, recuperar o material da biblioteca. Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Maria Lúcia Martinelli. Vamos trocar de lugar. Senta aqui onde eu estou. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, o desafio vai ser muito rapidinho. Bom, primeiro dizer aqui da alegria de estar nesse evento. Eu acho que ele é altamente significativo, né? Eu fico muito feliz porque nós estamos aqui num momento, como disse a Lúcia, eu concordo plenamente, de celebração mesmo, né? Nós temos, enquanto núcleo de identidade, temos feito várias atividades junto com a professora Carmen, e isso tem nos fortalecido muito, porque eu acho que a gente, enquanto PUC, tem muito essa trajetória de fazer
uma construção mais coletiva. E, de repente, por vários motivos, a gente ficou meio fazendo cada um no seu espaço. Mas, por força até da própria participação dos alunos, das trocas que fomos fazendo, nós conseguimos construir algo que eu considero da maior importância, que é exatamente essa possibilidade de recuperar essa teia que a gente vai tecendo junto, e ela vai ganhando um significado cada vez mais expressivo, né? E tem sido muito bom. A Carmen esteve comigo no evento que nós fizemos agora em setembro, o evento do Núcleo, que chamou-se da palavra ao texto, a construção da narrativa, uma vez que nós trabalhamos com história oral, e foi muito rica. Ela nos trouxe uma contribuição importantíssima com relação aos marxistas britânicos, especialmente ao Thompson, inclusive aí o livro da Carmen, que é uma raridade, que é o Thompson lá da consciência de classe, muito bonito, então estou muito feliz com ele. E também considero um evento quase que de natureza intergeracional, porque a Lúcia foi aluna da Carmen, né, o Michel foi aluno da Carmen, então vejam como a PUC nos possibilita isso. A gente entra aqui na PUC e não sai mais, né? Nós todos que estamos aqui há muitos anos e fazemos isso com enorme prazer, né? A gente vai crescendo junto com a PUC. E então é muito rico. E também acho, quando o Michel contava aqui da experiência do Amazonas, que é um outro ponto muito importante na minha vida, que durante muitos anos eu fui consultora na Universidade do Amazonas. Nós implantamos ali o novo currículo do curso de serviço social. Inclusive, tem vários orientantes lá na universidade, a própria reitora, a Márcia, foi orientando, sabe? Então, a Amazonas tem para mim também um traço da maior importância. Eu me lembro quando a gente ia, era a professora Eulália que coordenava naquele tipo, naquele momento, e a grande homenagem que ela nos prestava era guardar uma tartaruga para oferecer para a gente. E muitos, nossa, tartaruga, como vai ser, não sei bem como. Então, acho que a gente vai ganhando tanta experiência, você trazer essas memórias. Eu acho maravilhoso a gente pensar que a vida se faz no cotidiano, sabe? Eu acho que é nessas tramas miúdas mesmo que ela vai se constituindo, né? E outra coisa muito bonita no que você disse, Michel, e que também para nós é muito importante, meus alunos do núcleo estão aqui, é o núcleo, a sigla dele é NEP, e ocorre às quartas-feiras nesse horário. Então, muitas vezes, quando eles saem do núcleo, vão comemorar, claro, porque eles gostam muito do núcleo, eu gosto muito deles, né? Então, eles vão no NEP-LEG, depois do NEP tem o NEP-LEG, então, assim, vamos lá comemorar também. Então, o bairro é um super espaço, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, o Fernando Pessoa tem poemas que ele fez do bairro que são belíssimos, né? Então, eu acho que você traz um lado da vida que às vezes a academia esquece, que é atravessar o rio, que é cair na água, que é esperar o avião que não chega, e essa trama no cotidiano parece que não aparece, né? Quando o livro está pronto. Mas quando a gente olha para ele, só essa possibilidade, né, que a gente teve, que a Neuza merece também um grande reconhecimento, né, Carmen, em relação a isso, que é recuperar uma obra como a gente trabalha no núcleo. E a memória, gente, se não forem narradas, ela cai no esquecimento, né? Então o livro é um registro vivo, né? Então eu estou muito feliz de ver o livro pronto. Eu acho que a Franciele, nossa aluna do NEP, também fez um trabalho muito importante, né, Michel, para que isso pudesse acontecer, né? Acho que cada um que está aqui tem um motivo especial por estar, mas todos nós, de alguma forma, estamos aqui para homenagear a Carmen, que é a grande festa desse momento, poder partilhar com ela, né? E dizer que realmente é algo assim também para a professora Lúcia, que eu quero dizer, que mais do que sobreviver, vocês venceram. Eu acho que foi um momento bastante difícil, mas vocês venceram também com as produções, também conseguiram chegar a esse enfrentamento, mas felizmente estamos aí. Então acho que é uma tarde festiva, não obstante, gente, os tempos sejam obscuros, não é? Os tempos sejam obscuros, né? Mas já que estamos falando do Amazonas, vamos lembrar então do lá da barreirinha lá do Amazonas, que é o Tiago de Melo nos dizendo, faz escuro, mas eu canto. Então acho que esse é o tom, né? Então uma boa tarde para nós todos, parabéns, é um prazer. E também fiquei muito feliz de conhecer a produção da Leca, que nós estamos até pensando enquanto núcleo, até já que o editor está aí, depois eu vou conversar com ele, de fazer a nossa produção, que já encaminhamos, né? E
será o nosso produto dos nossos alunos. Temos aqui um grupo de alunos que vai trabalhar a questão dos fóruns silenciados, as narrativas, então tá aí, estamos com esperança de fazer uma produção bem interessante. Então é um prazer muito grande e vamos então à nossa festa, né, Nilson? Agradecemos as professoras e o professor, né? E aí agora a gente vai montar a outra mesa, certo? Daremos prosseguimento com a composição da mesa de trabalho, os Camaiurá e o Parque Nacional do Xingu, Antropologia e Política. Convidamos para coordenar essa mesa. Convidamos para coordenar esta mesa o professor Dr. Renan Albuquerque, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da mesma universidade, pós-doutor em Antropologia pela PUC. Convidamos a professora doutora Carmen Junqueira, a professora homenageada, professora emérita da PUC de São Paulo, do Departamento de Antropologia do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC, o programa que criou e coordenou entre 1973 e 1989. Convidamos também o professor Dr. Edson Passetti, professor permanente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC, doutor em Política e livre-docente pela PUC de São Paulo, coordenador do Núcleo de Sociabilidade Libertária, no SOL, da revista F-Política, e é integrante da revista semestral do Gestionária Verbo. Obrigada. Aqui eu vou passar a palavra para o professor Renan, que vai fazer para a coordenação dos trabalhos. Olá, tudo bem? Boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer ajudar na coordenação dessa mesa, porque as nossas relações, como bem disse Michel, colega Michel, as nossas relações científicas e acadêmicas com a professora Carmen e com o programa de estudos pós-graduados em ciências sociais não iniciou agora, também não faz tanto tempo, foi em 2016 que a gente começou a trabalhar. E como muito bem foi dito, em 2016 a gente começou a trabalhar uma ação conjunta e científica, exatamente considerando alguns fatores. Primeiro, a importância da obra da professora Carmen Junqueira foi um dos fatores. O segundo fator, a minha necessidade pessoal de fazer um pós-doc e o aceite da professora, um fator particular. E o terceiro fator foi a contribuição para produções científicas qualizadas, artigos e livros, fossem autorais ou em coletânea, dada a necessidade hoje, que todo mundo que está aqui sabe, que a CAPES nos impõe, nos apresenta, nos aponta, que é uma necessidade não só corriqueira, mas uma necessidade existencial dos programas, como muito bem colocou a professora Verachai. Lúcia Balgos, perdão, a professora Verachai está em Brasília, tratando de questões da CAPES. Então, a partir dessa nossa relação, que foi dada com o princípio de trabalho conjunto, nasceu também uma obra que creio que é interessante ressaltar, um livro em conjunto, um livro trabalho a 4 mãos, Brincando de Onça e de Cutia entre os Sateremaué. Foi um livro que a professora Carmen me ajudou a escrever, dada a nossa relação tutorial, né, dentro do programa de estudos pós-graduados em ciências sociais, e eu fazendo pela área antropológica, pelas temáticas antropológicas e, sobretudo, a etnologia indígena. Essa relação ela foi consolidada com as produções. O que bem disse Michel Staman aqui foi exatamente o que a gente necessita hoje, penso eu, fazendo a apresentação do que a gente vai trabalhar agora, uma apresentação breve. A necessidade de uma ação em conjunto. Os programas
hoje do Brasil necessitam isso. Trabalhar conjuntamente para que a produção de ciência, qualizada sobretudo, seja posta. Nesses 2016, 17, 18, quase 19, nesses 3 anos e um pouquinho, 3 anos, vamos lá, de trabalho com a professora Carmen, a gente conseguiu publicar um livro conjunto, organizar outro e publicar mais um artigo. E temos planos já para 19, pelo menos um livro em 19 e um artigo. Ou seja, mas isso não é só a professora Carmen, eu, Tassiana, Michel, auxiliador, outras pessoas que eu, me desculpe, não vou acabar lembrando aqui, mas são planos conjuntos. Isso é que é essencial. Quando foi dito que a gente saiu daqui e foi tomar uma grade de suco de cupuaçu aqui na frente, para falar sobre ciência, foi exatamente isso que aconteceu. Porque os espaços são ditos não só na universidade, são colocados não só na universidade. E se diz fora da universidade, claro, com respeito, é necessário. E aí eu venho trazendo essa perspectiva da obra, da tese doutoral da professora Carmen, que foi uma tese muito debatida, como disse Michel. A gente trabalhou muito para que ela fosse editada. Tassiana, primeiramente, sugeriu onde estava, disse onde estava, falou que precisava ser reconfigurada porque estava em mimeógrafo, a gente tirou uma cópia, fez N revisões, todo mundo participou e agora a gente está aqui para comemorar esse momento. Imagina uma pessoa só fazer isso, assim, né? Dadas, dando a senhora ministra 2 disciplinas por semestre, 4 por ano, com 9, 8 orientandos, isso é possível. Ou seja, a ciência brasileira hoje, o modo de se fazer ciência, ele em certa medida, reconheçamos nós, é um tanto cruel. Ele é acelerado, mas é o modo que o Brasil tem encontrado para se apresentar como, hoje, salvo o melhor juízo, somos a 12ª potência em produção de ciência qualizada do mundo. E foi o modo, como eu disse, como o Brasil tem conseguido se apresentar. Então, queiramos ou não fazer parte disso, somos levados a fazer parte desse cenário. Né? Hoje eu coordeno um programa de pós-graduação, a gente sabe o quanto a problemática burocrática, os vieses burocráticos existenciais dos programas são muito complicados de serem reconhecidos, ponderados e trabalhados. Porquanto, eu acredito que hoje não é só uma vitória da professora Carmen, é também uma vitória da professora Carmen, mais uma. Mas é uma vitória do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, uma vitória de todas as pessoas que compõem essa mesa, que estão aqui no auditório, que produzem ciência na PUC, para a PUC, pela PUC, porque, afinal de contas, se os programas forem sendo descontinuados, o que restará? Então, esse chamamento que eu trago aqui. Nosso trabalho tem que ser conjunto, nossas ciências humanas muitas vezes relega esse trabalho conjunto a trabalhos individuais. Eu acredito que a gente está fazendo um movimento contrário, professora e professor, um trabalho de conjuminância. Um colega ajuda uma colega, que ajuda um terceiro, que ajuda uma quarta colega, e por aí vai. As pessoas se ajudam e todos ganham. É importante que isso seja dito. Eu penso que chamar a atenção para essa questão da ciência hoje é importante. Eu fiz pós-doc com a professora Carmen, atualmente comecei um pós-doc em psicologia com a professora Bader, a gente também vai tentar auxiliar o programa de psicologia social na medida da produção de ciência. E eu acredito que é um trabalho conjunto que a gente... Esse é um ponto. O segundo ponto, entrando agora no que a gente vai tratar, é sobre a obra. Do que trata esse livro? Porque a gente pode... Essa tese que foi transformada em livro. Podemos pensar, poxa, faz 50 anos, 5 décadas, será que não está, vamos dizer assim, ultrapassado o que foi estudado? Acredito que não. Será que já não foi dito e redito por outros e outras pessoas que já foi estudado? Acredito que não. Acredito que a gente tem muito a aprender ainda com a tese da professora Carmen e a discutir. Porque eu me lembro, no mínimo, de 2 grandes questões a serem ponderadas. Eu anotei aqui no celular para deixar passar. A antropóloga Carmen Junqueira assinalou de modo conceitual que o poder nas aldeias Camaiurá sustentava-se a partir de grupos domésticos dos étnicos, sendo a unidade básica de produção de alimentos
um núcleo que atuava com relativa autossuficiência econômica e, por isso, de maior status. Essa parte de identificar grupos domésticos em aldeias pode parecer algo comum hoje, né? Depois da primeira pessoa fazer, bem faz, está ali no grupo doméstico, de autossuficiência, bem fácil, né? Agora, imaginemos isso no Brasil Central, na ditadura, década de 60. A alta ditadura, na década de 60. Uma outra, né? Que a gente vai ter aqui para chamar essas coisas. Trabalhar de forma etnográfica com o seu caderno de campo, sem máquina, sem essas modernidades, sem ter máquina fotográfica, sem ter. Era um caderno de campo, uma pessoa, um caderno de um lápis, uma caneta e um diário. Ou seja, a identificação de forma etnográfica desse saber dos grupos domésticos que por autossuficiência mantêm ou não determinadas aldeias no Alto Xingu, que parece hoje uma coisa muito simples, né, de se falar, na época era uma novidade. Novidade acadêmica, antropológica, científica. E essa novidade, ela se apresenta na ciência a partir de saldos. Muito fácil identificar no quarto livro da Poética de Aristóteles, a intervenção da música dentro do campo sacro. Ok, antes disso, quem tinha feito? Ninguém. Muito fácil identificar o monadismo, estou citando aqui, estou lembrando de algumas ponderações, do monadismo em Spinoza. Ok, e antes disso, quem fazia, quem pensava? Então, o que eu estou chamando a atenção é que são saltos científicos que a gente deve marcar. E pela professora Carmen Junqueira, ser, como disse Michel, uma filha da PUC, que produz a PUC, que conceitua a PUC, que é a PUC em si mesma, é interessante celebrar esses momentos. Se a PUC em si mesma não celebra seus professores, quem fará? Eu penso que a PUC deve dar um pouco mais de olhar, de viés, de comemoração, estourar foguetes mesmo pelos professores que a fizeram, que há 50 anos, 40 anos, mantém a resistência, não só científica, mas democrática dentro da PUC, que a gente atravessa, como já foi dito aqui, um momento tão difícil, tão ruim. Quem vai manter essa resistência no futuro, daqui a 10, 20 anos? Quem sabe? A Ciana, Michel, outros colegas, eu posso manter lá na UFAM, mas é importante que hoje a gente celebre quem guardou isso para a gente nos últimos 50 anos. E uma das pessoas que guardaram isso para a gente nos últimos 50 anos está do meu lado. Por isso mesmo, agora, finalizando, passo a palavra para o professor Carlos Junqueira e o professor Edson Passetti para que debatam essas questões de democracia, de antropologia, da tese em si mesmo, e para a gente pensar quem são esses novos alunos. Será que eles vão conseguir, nos próximos 4 anos, sei lá, isso por um brevíssimo espaço de tempo, daqui a 1 mês e meio, alguém vai ter uma posse aí do segundo, mas e depois, nos próximos 8 anos, nos próximos 12 anos, essa democracia que a gente conhece hoje como unidade científica está ameaçada, sim. Foi dito pelo chão. É isso que a gente deve pensar, deve chamar a atenção para isso, e esse é o momento. Eu agradeço, boa tarde a todas, a todos. Esperamos que a gente tenha uma tarde profícua tarde e noite, profícua de debates, e passo a palavra para o professor Edson Passetti. Agradeço a participação. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu acho que eu fiquei com a melhor parte, porque eu não preciso ficar falando, vou falar só que eu vou falar em doses menores. Não preciso falar de uma bicha. E eu queria primeiro agradecer o encontro com a Nilza, né, que foi lá, passou um dia lá na minha sala, estava dando aula. Vamos fazer um negócio com a Carmen, você topa? E claro, tinha encontrado um pouco antes com a Sandra, né? Sandra, estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo um vídeo da Carmen e tal, para ela é mesmo, né? Virou essa coisa toda. Bom, eu fico muito contente de poder estar aqui conversando privilegiadamente com a Carmen, né? Porque nós, além das conversas de corredor, cumplicidades políticas, né? Pequenas conspirações, também com a Carmen, que eu acho que eu exercitei e exercito esse meu lado
de videomaker, de documentarista, etc. E ela é o máximo para fazer vídeo, porque rende pra caramba. Então, o que eu queria... Eu vou fazer uma coisa assim... Eu sou meio abusado, as pessoas dizem que eu sou um pouco abusado. Mas eu queria convidar a Betty Midden para vir aqui, porque eu me sinto mais à vontade, assim, com mais uma garota no ambiente, porque elas são velhas conhecidas. E aí, quando eu encontrei com a Betty hoje, quando eu estava chegando aqui, eu pensei, vou colocar mais um pouco de sal aqui. E acho que a Betty, como também me ajudou um monte em todos os documentários que eu fiz com a Carmen. Não, mas você fica aí, mano. Você fica aí. Aqui, ó, pronto. Isso. Então, obrigado por você ter subido, Betty. E aí não vou ficar chamando todo mundo para dar uma confusão. Mas a Betty, acho que eu estou chamando todo mundo quando eu chamo a Betty. Ok? Porque elas são velhas conhecidas, elas são umas moças que se conhecem há um certo tempo e acho que vai ser bacana essa conversa aqui. Tá bom? Ô Vitor, põe essa câmera um pouco mais na frente. Pode? Porque eu acho que pega um outro ângulo, a gente está aqui para coletar esse material, é bem bom que a gente esteja aqui. Tá? Tem outro ângulo para olhar também, outra perspectiva. Energia. Não vai, então é. Bom, cara, é o máximo de louco estar aqui. Não sei se não é ficar passando mel, né? Sabe disso, eu adoro conversar com você, adoro me inspirar com você. Adoro saber que você está aqui. Que a PUC não é mais a mesma, mesmo, mas que a Carmen, além do que ela era, ela é ainda um pouco mais. Certa vez, da primeira vez que nós fizemos um trabalho de gravação, era sobre os 30 anos, 20 anos da faculdade, já faz tempo, era no século passado. E aí eu estava gravando a Carmen, e aí teve um momento assim que aconteceu alguma coisa, porque a Carmen contando como ela chegou, as aulas, as feiras, nós andamos pelo corredor, e aí uma hora a Carmen parou, a câmera parou, todos nós paramos, ela virou e disse assim, olhão assim, esse olho assim, claro, vermelho, e disse assim, a PUC é minha. Eu sou. Não, é isso que eu estou fazendo. É porque a gente está fazendo. Então, para quem gosta da mitologia grega, ou eu, falei, puxa vida, é esse instante mesmo que eu acho que estava procurando para fazer esse trabalho e para talvez todos os meus colegas entenderem que ela também está falando que eu sou, você é, todos nós somos, mas não precisamos ter uma relação para sempre, não é? Porque tudo é uma relação, não é? E a universidade não é mais a mesma, mas a gente continua sendo uma coisa que incomoda. E é importante incomodar. Essa universidade não incomoda mais ninguém. Não estou mentindo aí, meus colegas de meus carnavais, não vou ficar aqui fazendo proselitismo. Essa universidade diminuiu de tamanho, ela diminuiu de intensidade, ela não quer saber dos professores mais velhos, nós somos quadros em extinção, entendeu? Ela rebaixa o salário, ela amplia a jornada de trabalho de todo mundo. Então, quando a gente está aqui com a Carmen agora, é porque a gente está com alguém assim que não é sobrevivente, não é proprietária disso aqui, mas é instauradora dessa universidade. E acho que essa é uma questão chave para mim, falar com alguém que é instaurador. E falar também que é alguém que inventou um jeito de fazer ciências sociais, um programa, que é um programa que saiu fora do normativo.
os antropólogos, os sociólogos, os politólogos, estão imitando elas, até para aprender, acho que ela não faz isso tudo. Né? E resolveu assim, mas o que nós fazemos não é isso aqui. Eu quero fazer ciências sociais, inventou esse programa novo. Então, além de ser instauradora, também inventou uma coisa, né, isso se chama ciências sociais, e que é o que nos dá força quando a burocracia do Estado tenta nos devorar, tenta nos castrar e nos calar, é o que nos move para brigar contra ela e contra os nossos parceirinhos meritocratas, quando eles querem simplesmente nos rebaixar, nos humilhar e desrespeitar pessoas que fundaram esse programa, como Carmen, pessoas que tocam esse programa com a maior luta, com a maior garra, como a Lúcia Vera. Então, esse também é o momento de dizer assim, essa PUC que está aqui hoje em dia, não é? Ela depende muito menos da Fundação São Paulo e do seu dinheiro, porque parece que ela nem tem mais dívida, não é, Jorge? Não sei. Ninguém falou mais de dívida. Está tudo limpo, os banheiros são de shopping, não é? É sinal que nós não temos mais dívida, não é? E também não temos muitas ideias mais. Então a persistência, não é? da luta, a persistência do que nós acreditamos, do que nós inventamos, da liberdade que nós exigimos que seja respeitada, não é? Nós estamos tranquilos mesmo dentro desse espaço que não é mais o mesmo, não é? Mas também estamos assim muito contentes o tempo inteiro, porque se ele é o que é hoje, ele se deve a pessoas como a Carmen, que inventaram esse programa e que criaram a possibilidade de todos nós vivermos um pouco aqui dentro e inventarmos práticas de liberdade. Hoje a PUC não depende mais do que nós fazemos, não é? de como ela é contestadora agora. Ela depende de propaganda. Não é? Então você vai ao cinema hoje em dia e você assiste, antes do iniciar o filme, a película, a propaganda PUC. Não, aí você fala, nossa, o que vai aparecer? Propaganda muito bem feita, não é? Vocês já viram? Vocês já viram? No cinema. É que eu fui ver o filme do Lars von Trier, não é? E aí eu fiz aquela propaganda e fiquei mais perturbado ainda. Não é? E aí tem a propaganda super bonitinha, super bem feita, dá até gosto de ver, não é? E fica falando de direta já, assim, com as pessoas tudo com leite com cara de leite A, não é? Não tem mais pobre aqui, não tem mais gente como a gente, não é? É toda limpinha, feita para as pessoas limpinhas, feita para as pessoas de empenho, para as pessoas responsáveis, conservadoras, reacionárias e católicas, no pior sentido, porque isso aqui também já foi a reinvenção, não é? Do catolicismo com a teologia da libertação, que trouxe todo mundo aqui para um dos festejos de liberdade mais incríveis no meio de uma ditadura assombrosa. Nós não temos tudo isso, nós só temos agora roupas muito bem feitas, todos muito bem vestidos, falas extremamente polidas e burocráticas, mas não temos o que é de bom, que é esse escândalo. Eu não ia falar nada disso. Eu vim aqui para falar com você. Então, eu vou passar a palavra para a Carmen, só para levantar a bola e aí a Betty continua alimentando a nossa vida aqui. Mas sabe o que eu queria te perguntar, cara? Tem uma é que tem uma foto da Carmen que eu acho linda e a gente usou nesse último vídeo, que é assim, uma foto que a Carmen chega na aldeia, está lá sentadinha, parece uma nordestina largadinha, né? Esperando que aconteça alguma coisa. Você acabou de chegar na aldeia e é onde começa todo esse lado meio trágico no sentido todo dele, né? E quando nós falamos de populações indígenas, a gente está sempre falando do trágico, está falando do dramático, né? E 50 anos
dentro dessa tragédia de garota, a mulher madura, é impressionante. Então eu queria te perguntar um pouco isso, como é que foi chegar ali, moça boazinha, parecia uma retirante lá no meio dos camarotes, e agora que você chega quase como uma cacicona, assim, importante, parceira, que vive dentro daquilo, e do qual também você não se tornar bom nunca mais, né? Que isso é uma das coisas mais raras que existe, é você acompanhar um povo como a Carmen acompanhou. Eu nem sei, porque eu acho que fazer antropologia é uma coisa, é você continuar a sua vida normal, só que observando mais algumas coisas, além daquelas usuais que você tem na sua vida, né? Então, fazer antropologia é você ir para um povo, ficar com carinha de retirante, sim, porque você não sabe se eles vão te receber bem ou não, então você tem que pelo menos mostrar que é boa moça, né? E depois ir fazendo devagarinho. Agora, a vantagem que eu tive é porque eu comecei muito cedo a fazer, muito cedo não em idade, muito cedo para mulher fazer etnologia, né? Eu comecei a fazer etnologia em 1965. Era raro mulher trabalhar com o povo indígena, no Brasil, no Mato Grosso, né? As circunstâncias eram... esperava-se que homem fizesse isso, né? E eu era meio homem também, porque usava calça comprida, cabelo curto, fumando. Até que o primeiro dia que eu cheguei lá, eu sentei, onde ficava Orlando Vilas Boas, sentou um índio do meu lado, olhou para mim e falou: "Você é homem ou mulher?" Eu falei: "Eu sou mulher." Ele falou: "Então você tem pinça?" Eu pensei que ele já ia me convidar para alguma coisa. Ele queria pinça para se depilar, entendeu? Pensa que mulher tinha pinça. Então você tem pinça? Mas enfim, quer dizer, eu acho que eu comecei um pouco antes do que as outras colegas. Por N fatores, né? Porque eu fiquei muito apaixonada pela causa indígena logo no começo da faculdade e tive a sorte também de ter conhecidos, né? Primeiro, meu marido, Abel de Barros Lima, meu marido na época, que conhecia muito, era amigo do Darcy Ribeiro, que era amigo do Eduardo Galvão, que era um dos maiores antropólogos aqui do Brasil Central. Então eu fui encaminhada assim para o que havia de melhor, né? Porque conviver com o Darcy Ribeiro, com antropologia ou sem antropologia, o Carlos de Araújo Moreira Neto também já falecido, quer dizer, eu convivia assim com uma elite de pessoas que me ensinaram e eu procuro então passar para os meus alunos. É só isso que eu faço. Mas é porque é a época que você nasce. Por exemplo, se você nascer agora, não sei o que você vai fazer, porque a gente não sabe. Eu estou muito preocupada com o que nós vamos ter daqui para frente, né, aqui no Brasil. Mas está enterrado aí. Mas enfim, então, quer dizer, é a questão da época, né? Tem época que você nasce e ninguém está fazendo uma coisa e você faz, né? E eu tive sorte de ninguém estar fazendo etnologia, comecei a fazer, tinha bons relacionamentos, né? Eu fui estudiosa, mais ou menos, né? Mas eu sempre gostei muito de ler, então isso ajuda, né? Mas não é nada... Mas o que impressiona mais, eu acho que... não sei se é o motivo até dessa reunião nossa aqui, é que eu estou ficando velha demais e não morro. Então vocês têm que começar a fazer homenagem, eu acho que é isso. Tem que fazer homenagem para não largar em branco, porque senão fica chato, né? Eu fico sem, às vezes eu fico até sem graça, sabe? Falar, desculpe, mas eu estou bem ainda de saúde. Então, porque eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Quantas pessoas vocês conhecem que tem, eu vou fazer 87 anos. Quem que vocês conhecem que tem 87 anos? É raro. É raro.
Ninguém conhece uma pessoa nessa idade. E que esteja na ativa. Quer dizer, você pode dizer, bem, tem o asilo, que tem as senhoras, né? Mas que trabalha, que produz, né? Mas deixa eu protestar só um pouquinho. Você não acha que tem uma centelha em você que eu me apaixonei pelos índios através de me apaixonar por você? Numa época de ditadura, eu ouvi a Carmen pela primeira vez nessa universidade, dizendo que os índios iam ser arqueologia, porque ela estava protestando contra a BR-80, né, que estava cortando o parque, e fui atrás dela. E essa tese que está sendo publicada, é ótimo que vocês tenham publicado, porque ela é super atual. Muita gente lê os índios de Pavu, que também estão esgotados, isso aí é uma coisa para depois, numa aula, pensar, né, a relação entre a tese. E eu vejo, Carlos, que agora, isso aí me dá uma alegria enorme, porque eu estou vendo. Porque ele falou que ele é do século passado, mas eu com a Carmen, eu sou do milênio passado. Ela disse que vai fazer 87, vou fazer 77. Também vocês não conhecem muita gente de 77. Vocês vão conhecer daqui a pouco uma de 107, uma de 97, quem sabe de 127. Pode ser. E o que eu estou vendo é que você acorda em todas essas gerações que estão aí a mesma paixão que eu tive pelo mesmo texto. E isso depois de ter feito 200.000 coisas a mais. Porque eu não vou ficar fazendo a biografia dela, porque já tem até biógrafa por aí, mas só de pensar aí eu não sei, porque a Carmen não gosta muito de assunto sério, mas lembra coisas que você fez aqui, que eu acho que de repente vai ter que fazer de novo, como aquela noitada nos Mequens, em que nós dormimos. Eu não vou falar você com quem, mas estava também um grande amigo nosso, e com quem nós, enfim, era um irmão por quem nós éramos apaixonados, o Silvio, e de repente aquele tiroteio que não deixava nem a gente fazer pipi do lado de fora, né? Coisas assim, e as madeireiras que ela tirou. E hoje em dia, você está comparando esse período dramático no qual eu conheci você, né, que era, depois nós fomos para a SBPC, que era protesto contra a tortura, sei lá, o Diabo 4, né, era uma SBPC 76, na PUC não, em Brasília, em que ela foi uma das únicas, primeiras antropólogas a protestar contra a ditadura junto com esses que ela mencionou. E hoje, quem diz que ela não está fazendo nada? Nós não sabemos nem o que nós vamos fazer, porque agora a situação é muito diferente, talvez mais trágica, nós não sabemos. Mas não tem nada de velho. Você já desistiu do Guarulhos, não foi, cara? Você me mandou um parágrafo terrível ontem. A Betty é tão encrenqueira que vocês não fazem ideia. É minha amiga há 50 anos, mas eu não aguento. Eu sei o que ela vai falar daqui a pouco. Ela quer comer, não quer mais que eu fale. Então, deixa ela falar. Porque eu não almocei. Só vou lembrar que eu aprendi muito com ela em bar também. E era aqui pertinho, o Cristal. Nossa, quanta coisa surgiu. Então, né? Ele foi numa fogueira, assim, porque ela vai me passar daqueles pitos que ela passava na aula. O Rinaldo deve lembrar. O medo que a gente tinha da carne. Vocês têm também, vocês alunos novos? Eu tinha um medo terrível, ela arrasava com a gente, ainda arrasa. Não, mas pensa um pouquinho, cara, esse parágrafo de ontem não. Como é que é? Tá comando. Você foi meu colega de turma. Não, mas a Betty, eu tenho que estar sempre alegre, falando, quando eu mando e-mail para ela, deve ser sempre assim: oi Betty, tudo bem? Aqui tudo maravilhoso, entendeu? Aí eu fiz um pequeno texto
dizendo que vocês vão ver se tem alguma coisa assim tão tétrica. Um pequeno texto, porque eu fiquei com saudade do Tacumã, porque quando eu fui em 65 para a aldeia Camaiurá, o líder, que se chamava capitão naquela época, né, o cacique, era o Tacumã. E ficamos amigos até que, agora em 2014, ele morreu. Ele tinha a minha idade, né? Então, o que aconteceu? Outro dia eu fiquei pensando nele, eu falei, nossa, que coisa, tá como morrer. E comecei a me lembrar de coisa que a gente tinha conversado. E uma das coisas que ele tinha conversado comigo, eu não me lembrava se era 2013 ou 11, por aí. Ele disse assim, Carmen, porque eles têm um conselho de velhos que no fim da tarde fica fumando lá no pátio da aldeia, né? Ali chama centro, eles chamam de centro isso. Carmen, o pessoal lá no centro diz o seguinte, que você ainda vai vir muito tempo aqui para a aldeia, mas um dia você vai chegar aqui com uma bengala. E aí a gente não vai deixar mais você voltar para São Paulo. Você vai ficar morando aqui com a gente. Porque os velhos falaram que você vai ficar ainda bastante aqui com a gente, mas aí você vai morrer. Aí nós vamos te pintar e enterrar, fazer uma cerimônia bem bonita para você. Bem, aí eu rememorei isso e mandei para Betty. Pronto, ela já falou, que negócio é esse de Quarupi? Que negócio é esse? Ela já fica nervosa, porque ela, sabe? Porque eu estou lembrando uma coisa, mas que ele falou, que eu achei bonito. Porque que eu... Pois é, e como é que eu terminei? Eu disse assim, porque eu estou usando bengala, eu vim sem bengala porque eu estava com maletinha, não dava para carregar a muleta, eu ando de muleta, não dá para vir de muleta também, né? Então eu deixei, vocês veem quando eu desci aqui como eu estou manquitolando, porque eu tenho dor no joelho. Mas aí então, o que aconteceu? O Tacumã, isso eu disse lá naquele texto pequenininho que eu mandei para Betty. O Tacumã morreu antes de mim, quer dizer, a profecia dele, lá dos velhos, não deu certo. Ele morreu antes de mim, ele morreu em Brasília, até o corpo chegar em Canarana passou-se um certo tempo, então nem o caixão não foi aberto, quer dizer, ele não foi pintado, e ele não foi enterrado da forma tradicional, ele foi enterrado no caixão. Quer dizer, tudo aquilo que ele tinha planejado para fazer comigo, não foi feito com ele. E é isso que eu mandei nesse texto dizer para ela. Quer dizer, a gente não deve fazer muita promessa também, né? Porque são tantas, ainda mais agora nessa situação, não podemos fazer promessa nenhuma. Só de amizade com todos nós aqui, força e solidariedade. O resto nós temos que ficar quietos, né? Não, mas eu acho que eles podiam prometer, esses alunos jovens, repetir alguma experiência, porque a gente também tem que viver de alegria, exatamente porque nós vamos ter que lutar muito. A Carmen gosta muito de assuntos terríveis. Você gosta muito de contar assunto assim de cabeça que tem um furo danado, começa a sair bicho lá de dentro, não para mais de falar isso. Fui eu que escrevi a mulher a mulher sem cabeça que voava. Fui eu que escrevi isso, sim. Não, mas a última coisa que eu vou falar aqui, porque eu sei que ela está com fome, tem que dar aula ainda, não é? Tem que dar aula agora às 6, Mas é que vocês podiam tentar pegar nós duas até, vocês são muito jovens, pegam umas liteiras bem legais assim e levam a gente para uma pesquisa de campo, para vocês viverem uma coisa parecida com a que eu vivi. Na minha primeira experiência de campo com ela, perto de Tupã, no Vanuíri, isso aí em 77, eu acho, né? E a Carmen, eu tinha muito sono, porque era muito cansativa a pesquisa, a gente fazia entrevistas de 6 horas com os boias frias, que eram os gangue naquela época, e às 3 da manhã ela me acordava, o galo está cantando, eu estou com fome, vamos fazer um frito. Então esse jeito de fazer pesquisa, em bar, no Cristal, e lá no... vocês podiam repetir, e dessa vez eu mereço também ser carregada junto, né? Porque eu estou dando ideia. Os escravos núbios? Não, nada de escravidão, nada de escravidão. Porque eu não fui escrava, eu fui uma privilegiada. Tudo que eu sei, eu devo a essa mulher.
E os índios eu devo a ela. Eu não teria ido, foi uma descoberta mesmo, eu não sabia o que fazer da minha vida, não queria mais ser economista, porque o capitalismo estava rodando, e de repente eu vi essa passionária falar, como vocês devem ter ouvido, e ela continua, e de vez em quando esses discursos tristes, que essa época também não convida alegria, mas sempre ela faz a gente rir. Tá com fome? Amigos e amigas, então eu... Desculpa atrapalhar. Eu só vou fazer um breve encerramento aqui, agradecer. Hoje é um dia festivo, dia de celebração, uma tarde e noite de celebração, de alegria, festivo, e de rememorar exatamente momentos passados, momentos pretéritos que nos acompanham, que nos formam, que nos moldam, que nos constroem. Eu penso que se a missão foi essa, acredito que ela foi cumprida, uma missão acadêmica, científica. Declaro encerrada a mesa e convido a todas e todos a degustarem o coquetel que nesse momento... Desculpa? Auxiliadora? Chamar a professora auxiliadora. Por favor. Se a professora auxiliadora vai entregar as flores. Muito obrigado. Desculpe, Deus. Vai entregar as flores para cá. Não é dado. Isso é dado. Os livros são gratuitos. Professora Carmen, por favor. Professora Carmen, para conhecer as flores. Olha, gente, é o seguinte, eu trouxe esses livros que eu pesquisei, né? Esses livros na caixinha. Não sei se dá para todo mundo, mas é verdade. Tem que chegar primeiro. Chegar primeiro. Já foi dado. Você pode convidar as pessoas presentes aqui. Ela tem aula.